São 16 de fevereiro de 1959, quando um homem chamado Fidel Castro se torna primeiro-ministro de Cuba. É o primeiro, mas está longe de ser o último cargo que este revolucionário ocupará. Permanecerá à frente do país durante 49 anos, durante os quais se tornará uma das figuras mais controversas do século XX. Agora, a sua eleição é acolhida com entusiasmo por milhões de cubanos. Depois de anos a viver sob o jugo do antecessor de Castro, o corrupto Fulgêncio Batista, esperam um futuro melhor. Castro consegue conquistar os seus apoiantes não só através da luta contra o imperialismo sob o lema Pátria ou Morte, mas também através da prestação de cuidados de saúde gratuitos e da eliminação da elevada taxa de analfabetismo muito elevada. Mas o reverso da medalha da sua liderança do país será o regime de partido único, a censura ou a execução de opositores políticos. Além disso, a construção do socialismo por Castro conduzirá a Ilha da Liberdade, como é chamada Cuba, ao colapso econômico. Fidel Castro nasceu de um rico fazendeiro e da sua cozinheira em agosto de 1926. Apesar de ser um esquerdista, recebeu a melhor educação possível. Aos 16 anos, começou a frequentar o respeitado Colégio Jesuíta de Belém, na capital, e mais tarde, a Faculdade de Direito da Universidade de Havana. Foi durante os seus estudos que se interessou pela política. Influenciado pelas ideias de Marx e Lenin, envolveu-se no movimento revolucionário da época. Embora Cuba tivesse, na altura, o terceiro maior rendimento per capita da América Latina, existiam disparidades extremas entre a população. Por um lado, o país, paraíso para os investimentos e turistas americanos, que vinham desfrutar dos bares, casinos e bordéis de Havana, mas a maioria da população rural vivia no limiar da pobreza total. Além disso, em 1952, o ditador Fulgêncio Batista recuperou a liderança do país. O político corrupto assassinou os seus opositores e Castro, apelidado de defensor dos pobres, tornou-se um dos estudantes e mais tarde líder da oposição, que se opuseram a Batista. Na prossecução das suas ideias, Castro nunca teve medo da violência. Em julho de 1953, organizou um ataque ao quartel Moncada, em Santiago de Cuba, onde Fidel e os seus amigos pretendiam apoderar-se de armas. Mas os guardas da prisão conseguiram repelir o ataque. Alguns dos atacantes foram mortos a tiro, e o próprio Castro foi capturado e condenado a 15 anos de prisão. Mas 2 anos mais tarde, Batista cometeu um erro fatal. Declarou uma amnistia, e Castro foi para o exílio mexicano. Foi aí, juntamente com o seu irmão Raul, o médico argentino Ernesto Che Guevara e outros cubanos, que começou a preparar-se para a batalha final contra o odiado ditador. O odiado ditador. Esta terá início no final de 1956. Castro, então com 30 anos, compra um velho iate chamado Grama a um americano no porto de Tuxpan por $15 mil. É neste iate que ele e os seus 81 companheiros de viagem vão fazer uma viagem de mais de 2.000 quilômetros até a costa cubana. Após uma semana de navegação, no dia 2 de dezembro, desembarcam na aldeia de Niquero, no leste da ilha. No entanto, os soldados de Batista já estão à espera dos revolucionários e dispersam o grupo de desembarque. Matam alguns deles, mas Fidel e outros fogem para a Sierra Maestra, onde passam os 2 anos seguintes. Mesmo agora, ele não desiste. Pelo contrário, numa série de confrontos armados, adquire novas armas e, graças aos seus dotes de retórica e de persuasão, consegue que cada vez mais cubanos se juntem a ele. Com o tempo, a guerrilha transforma-se numa revolta de massas. Batista enfurece-se, e no verão de 1958, a sua paciência com o rebelde Castro esgota-se finalmente. Planeia uma grande ofensiva do exército, mas esta acaba por fracassar. Os Estados Unidos, que inicialmente forneceram armas e aviões a Batista, recusam-lhe ajuda. O presidente Eisenhower acredita que Castro quer um futuro melhor em Cuba. Na véspera de Ano Novo de 1958, quando Batista é informado pelos seus soldados que Santa Clara, uma cidade no centro de Cuba, tinha caído, o ditador faz as malas com $300 milhões em dinheiro e foge do país logo após a meia-noite.
primeiras tropas guerrilheiras entram na capital cubana a 2 de janeiro de 1959. 6 dias depois, os cubanos festejam a chegada de Fidel Castro em pessoa. Num primeiro momento, o novo líder alimenta efetivamente a esperança de um futuro melhor. Abrirá gradualmente mais de 10 mil novas escolas em todo o país, ajudando a aumentar a taxa de alfabetização para 98%. As mudanças no sistema de saúde irão, por sua vez, reduzir a mortalidade neonatal. Mas a nova ordem com que a maioria dos cubanos sonhava é diferente do que imaginavam. Castro começa a consolidar o seu poder de uma forma brutal. Nos julgamentos políticos, condenará à morte ou a longas penas de prisão não só os líderes do regime ou longas penas de prisão, mas também muitos dos seus antigos companheiros. Além disso, assim que for eleito, começará a construir o socialismo em Cuba. Nacionalizará os bens dos proprietários estrangeiros e introduzirá uma economia planificada. Mais tarde, abolirá todos os partidos políticos e adiará as eleições, primeiro por 18 meses, e depois indefinidamente. As nacionalizações afetaram sobretudo as empresas americanas. Assim, após a vitória da chamada Revolução Cubana, o presidente Eisenhower proibiu a exportação de produtos americanos para Cuba. Em janeiro de 1961, os Estados Unidos romperam as relações diplomáticas com Cuba, e um ano mais tarde, impuseram um embargo a todas as trocas comerciais com o país insular. O pensamento de Fidel Castro é então significativamente influenciado pela operação que ficou na história como a invasão da Baía dos Porcos. Em abril de 1961, o novo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, apoia uma tentativa dos exilados cubanos de afastar Castro da liderança do país. Mas a operação acaba em fracasso. As forças armadas cubanas, treinadas e equipadas pelos estados do Bloco de Leste, esmagam os invasores em 3 dias. Além disso, o fracasso da ação dará a Castro uma desculpa para lidar com os remanescentes da oposição. O presidente envia 100 mil pessoas para a prisão. As relações ficam ainda mais tensas em outubro de 1962, durante a chamada Crise dos Mísseis de Cuba, desencadeada pela instalação de mísseis americanos na Turquia, e a subsequente tentativa de colocar ogivas nucleares soviéticas em Cuba. Embora a tentativa termine em fracasso para a União Soviética, os Estados Unidos comprometem-se a não atacar militarmente a ilha. Foi esta decisão, juntamente com um afluxo maciço de ajuda soviética, que permitiu a Castro transformar Cuba num estado comunista de estilo soviético clássico. Em 1976, Castro, com 50 anos de idade, faz aprovar uma nova constituição que consagra o papel preponderante do Partido Comunista de Cuba. O próprio Castro acrescenta o papel de presidente ao de primeiro-ministro e primeiro secretário do Partido Comunista. Nessa altura, a economia da ilha já se encontra em decadência absoluta. Os cubanos debatem-se com a falta de tudo. A maior parte deles vive na pobreza absoluta e as pessoas nas aldeias estão a morrer à fome. Mas Castro recusa-se a admitir quaisquer erros na gestão do país. Estamos em período especial, período difícil, período um dos mais difíceis da nossa história. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Além disso, em 1975, Castro decide satisfazer as suas ambições de poder, enviando 40 mil soldados cubanos para a Angola africana, para ajudar a manter os marxistas locais à frente do país. Em breve, as tropas da Ilha da Liberdade estão a operar na Etiópia, Líbia, Moçambique, Tanzânia e Uganda, e Castro acredita na vitória iminente do comunismo em toda a África. Durante os 15 anos seguintes, Cuba continuou a ser um país curiosamente comunista,
com a sua capital a apenas 160 quilômetros do ponto mais a sul dos Estados Unidos. Mas depois veio o ano de 91, o colapso da União Soviética, e a economia de Cuba, dependente da ajuda soviética, acabou por entrar também em colapso. Por isso, Castro teve de dar a volta. Embora os seus esforços para levantar o embargo dos Israel tenham falhado, começou a atrair investidores estrangeiros para o país e abriu a ilha aos turistas ocidentais. Durante os anos 90, especulou-se sobre a deterioração da saúde de Castro. Em 1937, com 71 anos de idade, Fidel nomeia o seu irmão, Raul, como seu futuro sucessor. 9 anos mais tarde, entregou-lhe também os principais poderes do governo. Desde então, raramente aparecia em público. Em novembro de 2016, com 90 anos de idade, Fidel Castro morreu. Aconteceu precisamente no 60º aniversário do início da viagem comunista a Cuba. Sim, ironicamente, o início do Cruzeiro do Granma desde o México, em 1956, está enquadrado na mesma data da morte de Castro. Pelo meio, há 60 anos de derramamento de sangue e crueldade, e a incrível história de como 81 homens num velho navio conquistaram, dominaram e transformaram a maior ilha das Caraíbas no seu próprio. Maior ilha das Caraíbas, a sua própria imagem.